Tumenas, vamos bater um papo aí. É, assim, antes de mais nada, quero falar aí pro pessoal que é incrível como esse rapaz de repente apareceu assim, jogando, ganhando de todo mundo, que foi surpreendente, né? Qu- Uhum. Quando foi a primeira vez que a gente se encontrou? Acho que foi em 2014, 2015, que você foi lá no clube Foi de São por Caetano? aí. Isso, foi por aí. Eu tava acho que no terceiro ano da faculdade, já segundo, não lembro. Aham, Aí eu tava buscando alguns torneios pra jogar, né? aham. E tava com dificuldade, porque a maioria dos torneios envolvia sexta, sábado, domingo, sabe? E Uhum, era muito cansativo pra mim. Eu estudar uhum, muito e tal. E de repente eu não sei como apareceu na minha timeline no Facebook um anúncio que tinha um clube em São Caetano. uhum. E esse clube fazia torneios de sábado, né? E era assim, no período da tarde, então era uma forma que eu conseguia jogar, né? Legal. E assim, já tinha jogado alguns torneios presenciais, lógico, antes, né? Mas muito raramente. Você sempre jogou E já tinha online jogado. bastante, né? Então, a minha formação assim no xadrez Aham. se deu online. Caramba. Eu comecei a jogar xadrez mesmo quando eu tinha uns 13, 14 anos, lá em 2003, 2004. Eu Caramba. já sabia jogar. Aprendi com 6 anos, né? Minha mãe me ensinou, mas assim, nunca tinha despertado interesse nem nada. E aí, quando eu tinha uns 13, 14 anos, comecei a me interessar pelo jogo, né? Em casa, o meu irmão que começou a jogar, e aí ele começou a ganhar de mim. Aham. E eu, assim, sabe, ele ganhava, zoava comigo, e aquilo me irritou, né? E aí eu falei, meu, preciso melhorar esse negócio. E aí a minha Legal. prima, ela estudava numa escola e ela ganhou um livro do Gilberto Milos, chamava Cheque. Era o Gilberto Milos e o David Israel que Ah, que legal. escreveram. E ela me deu esse livro. E aí eu comecei a ler, porque eu não sabia nada de xadrez, sabia apenas os movimentos das peças, né? E nesse livro eu tive o primeiro contato com notação, com ideias táticas, ideias de abertura, porque eu não entendia a abertura. Eu era daqueles caras que jogava A4, A5, A6 e queria promover o peão Jogava qualquer de qualquer coisa, né? jeito, qualquer coisa. Legal. Só deixa eu te E fazer uma pergunta. Não vamos perder aí a linha de raciocínio, né? Então, o começo uhum, você aprendeu meio que na doida mesmo, né? E foi criando a própria estratégia. De repente, você chegou e falou assim: não, peraí, eu preciso começar a aprender direito. Aí ganhou um livro e exato. começou, né? Aí eu ganhei esse livro, Mas né? Eu isso não tinha noção nenhuma. bem antes da faculdade, Bem né? antes. Não, bem antes. Eu tinha lá meus 14 anos nessa época. Aham. E aí, a partir desse livro, do Gilberto Milos, aí eu entendi, né? Os princípios de aberturas, desenvolvimento de peças e tal, a importância, né? Do meio-jogo e tal. Uhum. E aí eu comecei a ganhar, assim, de todo mundo com quem eu jogava. Claro, era meu pai, minha mãe, meu irmão. Em casa ninguém ganhava mais de mim. Aham. E isso fez com que ninguém quisesse jogar mais comigo. Então eu não tinha mais com quem jogar. Aham. E aí eu digitei na internet lá, xadrez online. Naquela época eu tinha que ir na Lan House jogar porque eu não tinha computador em casa. Caramba. E aí eu todo dia ia na Lan House, jogava cerca de 1 a 2 horas, partidas de 20 minutos. E naquela época o site pago, assim, mais em evidência era o Fly or Die, né? Pago não, é gratuito. Gratuito. Fly, Fly or Die, assim, cheio de Caramba. molecada jogando. E Aham. comecei a jogar, só jogava a partida de 20 minutos e aplicando 20 aquilo que eu minutos as tinha aprendido. partidas? De 20 não, eu não Caramba. conseguia pensar rápido, né? Então, e Que ainda legal. tinha umas que eu perdia no tempo. Não, mas é E aí, engraçado que o pessoal hoje em é, dia só quer jogar partida Blitz, Bullet, né? Não quer jogar um é, xadrez mais pensadinho, não. Só quer jogar a peça pra frente, né? porque assim, eu queria entender o que eu estava fazendo primeiro, porque eu não, no começo você não tem muita noção do que você faz, você move qualquer peça por mover. Aham. E aí eu jogava com mais calma para tentar entender o que eu estava fazendo. Aí Legal. beleza, passei assim uns 2 anos jogando dessa forma, indo em Lan House e tal. E assim, você vai aprendendo meio que aos trancos e barrancos, porque eu nunca mais li nenhum livro, eu nunca fui pesquisar mais sobre outras aberturas. Eu jogava E4 e torcia pro cara jogar um E5, que era o que eu conhecia. Se jogasse C5, eu tava lascado, eu vivia Ah, perdendo. Então, legal assim, isso. ia jogando do meu jeito, para me divertir, gostava. Aí passou
alguns anos, né, uns 2, 3 anos, eu comecei a jogar no Burro 21, Uhum, site espanhol. Foi um dos primeiros, assim, eu acho que liberaram para o pessoal jogar de graça, partidas de 1 minuto, bullet, essas coisas. E quando eu cheguei nesse site, só levava pau, assim, perdia tudo, e aí eu tava com um rating de, sei lá, 1.400, 1.500, uhum. queria aumentar e não conseguia. E eu via que não tava dando certo ficar jogando E4, porque todo mundo conhecia o cara mais capivara do mundo, conseguia jogar isso comigo, eu não conseguia ganhar. Aham. Bom, Aí eu deixa eu te comecei fazer a outra. observar a partida dos outros caras. Aham. Tá, pode falar. Não, então, eu vou inserindo alguns elementos aí na conversa, né? Até pro Uhum. pessoal conseguir entender como que foi o seu desenvolvimento, né? Que, na verdade, eu acho que tem uma conexão muito forte com o que o pessoal se desenvolve hoje em dia, né? Claro que hoje em dia tem muito vídeo no YouTube, tem muito site gratuito, antigamente não tinha, É, né? Mas eu vejo assim que. tem muita informação fácil, né? Você acessa aulas hoje, Isso. assim, Mas, aprofundadas até de graça. sim, sim. Antes não tinha isso. E eu vejo que você, assim, foi um jogador extremamente prático, né? Que foi aprendendo com os próprios erros, né? Exato. É, e assim, eu vejo, pelo que eu sei, pelo que você já me contou algumas vezes, você jogou não sei quantas mil partidas aí de Bullet, etc e Foi. tal. E assim, e você errava, corrigia, errava, corrigia, errava, corrigia, e aí você foi pegando uma bagagem legal, mas você pegou vamos dizer assim, um número muito grande de partidas. Assim, foi uma parte prática Exato. assim muito pesada, né? Eu costumo falar que assim, eu aprendi na orelhada mesmo. Não foi no estudo, foi na tentativa e erro. Que nem eu tava falando. Aí eu comecei a observar partidas de alguns caras lá e tinha uns caras que jogavam por esqueminha, de sistema London, alguns esquemas que você não sai perdendo de cara na abertura, mas também você não ganha muita. Assim, não causa muitos problemas para as pretas, né? Mas eu comecei a jogar isso. E assim, eu não perdia mais, mas também tinha dificuldade para ganhar. E Uhum, através dessas partidas, jogando assim, esqueminha, em partidas de 1 minuto, uhum. de tanto jogar, você vai pegando o que você tem que fazer. Pra onde vai as Basicamente tentativa peças, e né? erro. Você fala, pô, na partida anterior eu fiz tal lance e fiquei ruim, fiquei mal na posição, vou tentar fazer outro. Sabe, não era uma análise que você pega um tabuleiro, senta, é mais tipo tentativa e erro. É na Sim, sim. orelhada o negócio. E Não, eu, assim, legal. joguei, nesse Burro 21, eu cheguei a jogar mais de 100 mil partidas, cara, 100 de mil 1 minuto, assim. partidas. E eu acho que em período de 4, 5 anos que eu joguei lá, né? Quanto você chegou de rating lá? Ah, lá eu, assim, porque era diferente, né, de como é hoje. Hoje é mais difícil adquirir rede. Mas lá eu cheguei a 2.600 e pouco, assim, numa época, né? Claro que eu não Caramba. mantive isso. Aí depois, eu acho que aí eu mantinha entre 2.400, subia, descia, dependia da fase, né? Do estresse, influencia muito. Não, Só que eu não e jogava Blitz. Eu não jogava era Blitz, eu só não jogava bullet. mais nada, era só Bullet. Legal. Aí depois, quando o tempo passou, né, você vai enjoando, né, desse tipo. Você quer aprender xadrez mesmo. Aham. Aí eu deixei de lado o Bullet, comecei a jogar mais Blitz, comecei a jogar mais partidas rápidas. Tanto é que hoje, se entrar no meu perfil aí do chess.com, Lichess, eu tenho pouquíssimas partidas de Bullet e tenho muitas de Blitz, né? E hoje é o que me traz mais prazer no xadrez, né? Jogar um Blitz, assim, mas eu até hoje tenho essa dificuldade de aberturas mesmo, né? Aham. Eu não consigo, às vezes, quando a pessoa é bem estudada, eu não consigo tirar muita coisa na abertura. Agora, eu tenho um olho tático muito bom. Aham. Assim, eu sempre procuro combinações táticas porque é o que eu aprimorei nesses anos jogando Bullet, né? Você bate o olho numa posição, você fala, aqui tem alguma coisa, né? E aí você começa a cavucar aquilo e você acha. Aham. Mas assim, é mais uma intuição. Não é tanto assim, coisa construída estudando, né? É Entendi. mais Deixa eu, intuição. deixa eu abrir uns parênteses aqui pro pessoal que tá acompanhando aqui com a gente. Primeiro, mandar um
Um abraço aí pro Felipe Cordeiro, que tá ao vivo aí, tá participando aí com a gente. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado aí por participar. Daqui a pouco tem uns exercícios aí interessantes, acho que você vai gostar. Se der pra você esperar um pouquinho aí, você vai gostar dos exercícios. Tem uns exercícios bem legais aí, tá? É, tô dando uma arrumada aqui no chat que deu um pequenino problema aqui, não sei porquê, ele tava todo desconfigurado. Mas agora acho que já deve ter arrumado aqui. Não, legal, Tumenas. E assim, eu costumo falar pro pessoal que não tem como a gente fazer uma parte teórica e não fazer a parte prática. E o contrário também não. E eu queria bater esse papo com você também pra gente, né, conversar. Porque você foi na contramão da coisa, né? Geralmente o pessoal aprende bastante teoria, aprende bastante tema tático, enfim. Aprende, vamos dizer, o xadrez do livro, né? E muitas vezes esse pessoal não tem essa parte prática. E eu vejo que eu tenho muito esse problema com vários alunos meus. Que eu passo bastante ideia, bastante partida modelo, bastante conceito de abertura, conceito de meio jogo, os finais básicos, etc. E o pessoal costuma não jogar muitos torneios. Inclusive, esse que é o intuito do circuito universitário, a gente ter essa parte prática pro pessoal, né? E eu acho assim Uhum. que como o pessoal fica muito travado ali, né? Não, só vou treinar aqui e tal, não sei o que, uma vez por semana. Não adianta, né? Se você não tem a parte prática, você não complementa. E o contrário, né? O que aconteceu com você foi o quê? Você fez muita parte prática, bateu a cabeça pra caramba, e aí Não, depois você sentiu a necessidade. Opa, peraí, eu tenho que entender o que eu tô fazendo, né? tá. E hoje em dia você conseguiu dar uma equilibrada boa nisso, né? Exato. Eu melhorei muito depois que eu comecei a acompanhar os diversos canais de xadrez que eu acompanho hoje, né? Legal, E comecei a assistir aulas online, né? E tem muitos canais, tanto brasileiros quanto estrangeiros também, né? Aqui legal. no Brasil, eu comecei a acompanhar o canal do Krika, assim, desde quando ele começou. E, Sim. assim, assisti muito a partida dele, os comentários que ele faz, assim, com Ajuda tanta bastante, né? naturalidade. Só que ele fala com tanta naturalidade que depois de um tempo você começa a analisar da mesma forma, tipo, naturalmente, sabe? Você fala, bom, deixa eu ver Você aqui se começa a tem mais pegar alguma coisa aqui. Você começa a pegar o jeito o do jeito, cara. né? Exato. E eu reparei que eu melhorei muito, por exemplo. Ele fala muito de padrões de finais e tal. Tipo, vou jogar essa abertura já pensando em tal final. E você começa a se falar, pô, eu não tinha essa noção. Eu jogava abertura tentando dar tático no cara, e se eu não desse certo meus táticos, já era meu final, porque minha estrutura de peões estava toda ferrada, meu rei estava mal posicionado, sabe? Meu bispo era mal. E Sim, aí eu comecei a eu pensar vejo mais muito no. desse problema, viu? O pessoal que assim, que estuda meia dúzia de tema tático, olha, conhece a cravada, o garfo, o cheque descoberto, não sei o que, atração, bloqueio. Aí daqui a pouco joga somente pra buscar isso, né? E não entende, às vezes, a posição, o que tá acontecendo, né? Tá vendo? Eu acho legal esse relato que você faz, porque não adianta você conhecer muito bem uma fase do jogo, né? E não conhecer a fase seguinte. Porque, por exemplo, se não adianta você conhecer uma abertura absurdamente bem, se de repente cai no meio jogo e você não sabe pra onde vai no meio jogo. Não adianta nada você saber um monte de tática e de repente você cai no final e você não conhece um final básico ali de oposição, de rei peão, né? E então Uhum. acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Acho que esse relato que você faz é bacana pro pessoal, né? Exato. Legal. E assim, sempre Fala. tem coisa para você aprimorar, né? Você sempre tem Sempre. que ter uma noção do que você tá pior e buscar melhorar aquilo. Né? Bacana. Teve uma época aí que eu só queria ver partidas com finais, porque eu caía no final, eu perdia. Tava super difícil, assim, principalmente estrutura de peões, né? Finais, assim, com peças eu até consegui enrolar o pessoal, mas chegava com estrutura de peões, eu não conseguia avaliar muito bem qual estrutura era melhor, onde manter o Sim. peão, quando avançar um peão, quando não avançar, né?
Legal. E aí eu fiz Inclusive eu até teve uma comentei coisa que contigo. você me ajudou. Do Teve uma quê? coisa que você me ajudou. Opa, que maravilha. Quando você treinava lá na São Camilo, Uhum. você fazia aquela batalha de peões. Não sei se você Sim, lembra. sim, A gente punha só os peões e a gente tinha que promover. sim. Ganhava quem promovesse. E aquilo lá eu comecei a treinar em casa. Aquilo. Né? E eu acho que me ajudou bastante também, já com essas noções de finais, tudo, quando avançar, quando não avançar. Uma coisa legal aqui. Pô, que legal, cara. Então, pra quem não sabe, né, o Tumenas aí, ele é formado na São Camilo e por um tempo eu treinei o pessoal da São Camilo, né? Claro que o nível dele de jogo era bem acima dos outros atletas, então ele me ajudava lá nos treinos também, né? E isso que ele tá falando aí das guerras dos peões é o seguinte: é, até hoje eu utilizo isso porque eu falo, eu mesmo aprendi muito com isso. E cada vez que eu jogo com um aluno meu, eu aprendo uma coisa nova. É incrível. E eu vejo que ajuda bastante. Então, para quem é professor e de repente está assistindo a live ou está assistindo a gravação agora e não conhece a Guerra dos Peões, o que é a Guerra dos Peões? Você vai posicionar, né, as peças num tabuleiro normal. Só que aí você vai começar a fazer da seguinte forma: para você começar a jogar, você vai jogar somente com peões. Você arranca todas as peças e joga somente com os peões. E o objetivo é você promover ou dar mate. Então, quem promover primeiro ou quem der mate primeiro ganhou essa brincadeira. E quando você começa com apenas os peões, você começa a ter essa noção aí que tu menos falou, né? De um pouco mais de estrutura de peão, quando você avança, etc e tal. Depois, o que a gente começa a fazer? A gente começa a inserir as peças. Então você deixa só os peões e as torres. E aí você vai entendendo como que você joga com as torres, que você tem que abrir uma coluna, etc e tal. Enfim, te dá uma baita noção. Aí depois você tira as torres e coloca os bispos. Aí você vai entender o centro fechado, quem é o bispo bom, quem é o bispo mau, etc e tal. Depois você tira os bispos e joga só os peões e os cavalos. Aí você vai entender do posto avançado, etc e tal. Então, a Guerra dos Peões aí é uma dica bacana aí para quem, né, para quem treina aí com o pessoal aí da sua universidade ou você mesmo pega um parceiro de treino aí, tenta fazer esse jogo, é muito interessante, viu, gente? Ajuda bastante.